importante não só na questão do Conselho, uma questão, para mim, anterior, é uma representação dos servidores, dos técnicos dos tribunais de contas, na composição dos tribunais de contas, que isso não existe hoje, né? Nós sabemos que temos 9 ministros no TCU, 7 conselheiros e temos representantes do Ministério Público de Contas, dos auditores substitutos de conselheiro, e esses são até chamados dos técnicos, os ministros técnicos, conselheiros técnicos. E eu falava anteriormente que isso não existe. O conselheiro, o ministro que se disser puramente político, que não é técnico, ele está dando uma declaração que ele não pode ocupar aquele lugar, porque o requisito para o conselheiro é ter 35 anos de idade, está lá na Constituição da República, para o ministro também. Reputação ilibada, muita gente até ri, reputação ilibada, notório saber e 10 anos de experiência nas áreas que ele declara o notório saber. E isso é uma questão que é importante, que tem muitos conselheiros que tomam posse, muitos ministros, que só têm a idade para comprovar. Então, e alguns até pintam o cabelo para diminuir também esse requisito. Luiz, só para passar uma nova rodada aqui, há possibilidade no Senado dessas duas emendas se transformarem numa só, já que o próprio relator da Câmara hoje é senador? Há possibilidade? Na prática, sim, porque, inclusive... Que daria clareza, evidentemente, e unidade ao documento, né? Exatamente, por isso que é muito importante até que as entidades representativas tenham essa aproximação com o senador Vital do Rego para demonstrar isso e mostrar que, sem dúvida, ele vai fazer um substitutivo que vai ser votado e haverá um acordo para aprovar uma ou outra. Então, Marcelo, antes de passar para as suas considerações desse primeiro giro, eu já tomei conhecimento que tem presidente do Tribunal de Contas que diz o seguinte: poxa vida, como é que é possível criar um conselho e colocar lá um servidor que é um subordinado meu? Como ele vai julgar? Isso é uma quebra de hierarquia, ele não tem condições, vamos dizer assim, não é que ele tem nem de conhecimento, condições do ponto de vista do funcionamento do sistema, ele passar, vamos dizer assim, da condição de subordinado para ser o meu supervisor, fiscalizador e alguém analista das minhas contas. Como é que o senhor desmonta essa tese? Eu penso que isso é uma crítica inocente para quem não conhece o sistema de controle externo vigente nesse país. O Luiz Carlos acabou de tocar num dos pontos que é pedra rasa da nossa defesa da presença de servidores tanto no Conselho Nacional dos Tribunais de Contas quanto nos próprios colegiados. A FENASTC é signatária há muitos anos da ideia de que nós tenhamos uma ruptura, uma mudança completa nos princípios e nas regras de investidura para conselheiros e ministros dos tribunais de contas, inclusive através de uma outra PEC, a PEC 75, que está na Câmara Federal, que foi gestada nos congressos da FENASTC, onde se elimina completamente hoje os critérios de indicação política, vagas do Executivo e vaga do Legislativo para os tribunais de contas. É um novo paradigma dentro dessa estrutura toda de composição do Conselho. Para quem afirma hoje que possa existir uma quebra de hierarquia na presença de servidores no Conselho que vai investigar conselheiros, procuradores de contas, auditores, nos modelos contidos na PEC 28 e 30, nós diríamos que essa presença externa, porque aí nós vamos estar considerando os servidores também como agentes externos, se não às Cortes de Contas, mas ao métier de julgar, a presença efetiva no plenário, as prerrogativas e atribuições das funções inerentes a quem compõe o Conselho de Contas, nós teríamos uma terceira visão. A primeira é dos membros do próprio colegiado de contas, a segunda é egressa da sociedade, da imprensa, dos especialistas. E a terceira visão, que a gente chama, é a visão técnica especializada de quem vai a campo. Os nossos colegas do Rio Grande do Sul, que peço a Vênia para emprestá-los como ilustrativo do exemplo que vou dizer, estão hoje numa batalha importante no estado do Rio Grande do Sul, justamente para defender a ideia de que auditor, para chegar à função de conselheiro ou de ministro, não seria o auditor substituto, seria o auditor que faz auditoria, que está em campo, que realiza todas as funções dentro do leque de atribuições que compete ao Tribunal de Contas e que, portanto, seria a pessoa mais qualificada para estar em órgãos
tanto de julgamento de contas, como são os colegiados, quanto o conselho que vai fiscalizar o exercício, a atuação, a processualística, a normativa e os resultados efetivos da atuação desse Conselho de Contas. Agora sim, eu fiz essa licença para os dois aqui, as suas considerações pelo que ouviu, há algo que o senhor gostaria de acrescentar, contestar? Essas duas propostas, por exemplo, que surgiram, né, como duas possibilidades iniciais, dois caminhos, lhe agrada? Nós temos nos aproximado muito dessas instituições que hoje estão representadas nesse painel. Lamentamos que o deputado, hoje senador Vital do Rego, não tenha podido comparecer por problemas de agenda. Lamentamos que o representante dos conselheiros também não se faça presente, o representante da Tricom, porque isso enriqueceria sobremaneira o debate plural e democrático que nós estamos estabelecendo na sociedade e cujo recorte trazemos para esse Seminário Nacional de Controle Externo. Conversamos muito com a Evelyn e, embora não rechacemos por completo a proposta que ela trouxe, que está contida na PEC número 463, que é a instituição de um órgão exclusivo para controle da atuação dos procuradores de contas junto a todos os tribunais de contas, nós achamos que, pelo número representativo de procuradores, já tivemos a oportunidade de dizer a ela, e pela singularidade do trabalho que é desempenhado pelos procuradores de contas no contexto dos tribunais, não seria adequado eles ficarem de fora. E, por isso, numa primeira leitura, não posso falar em nome da FENASTC, porque não levamos isso à Assembleia para apreciação colegiada, mas, em meu nome pessoal, como servidor de Tribunal de Contas, eu vejo que a presença dos procuradores de contas, assim como dos auditores e ministros substitutos, qualifica, incorpora, traz um ganho de qualidade para essa pluralidade que nós desejamos ao Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Isso é essencial. O Luiz quer falar. Eu acho, até me metendo aqui na questão do Ministério Público, eu acho que é importante e talvez até a proposta que passe pode ser uma coisa no meio termo, quer dizer, eu entendo, não sei se eu estou equivocado, que o Ministério Público de Contas não é que ele não queira participar de ter uma representação no Conselho por si só. Isso aí eu acho que eles têm interesse e têm total legitimidade e competência, obviamente, para participar. Talvez é a questão de ser correcionado por esse conselho. Aí sim que é uma questão... Pode responder aqui de viva voz. Né? Agora, só a questão dos servidores que você colocou, eu sei que alguns conselheiros relutam, né? Com relutam, esse tipo é normal. hipótese. A questão que eu coloco, e por isso que eu estou muito à vontade para falar, que de ter uma representação permanente, uma mudança, obviamente, eu não entendo que o auditor que está lá seria o auditor servidor. Eu entendo que seria, de fato, o auditor substituto de conselheiro, como é uma tradição, que é um cargo que foi criado em 1918, daria outro painel para se discutir sobre isso. Agora, a questão do servidor, sem dúvida, eu acho que é importante ele ter. Agora, teria que se fazer um ajuste e tomar-se um cuidado. Até coloquei para o colega, né, que a gente está numa república, não é uma república de Platão, não é uma coisa ideal. A gente está numa república real e a gente tem que entender que esse servidor que fosse tomar assento no Conselho Nacional, ele estaria no mandato, ele teria 2 anos apenas, e se ele não tiver uma proteção depois do seu mandato, sem dúvida, para ele e mais ainda, para a sociedade seria uma coisa muito temerária. Porque ele pode ser perseguido eventualmente. Pode ser perseguido, e mesmo que ele não seja perseguido, ele pode até ficar com medo. Ele vai estar com, olha, eu estou aqui com um processo administrativo de um conselheiro lá do meu tribunal. Eu sei que daqui a 1 ano eu estou voltando lá. É um pouco que existe com o auditor substituto de conselheiro, que tem gente que advoga que nós só temos vitaliciedade quando substituímos o conselheiro. E poderia ser rotativo como um antídoto? Quer dizer, se houvesse um poder de indicação, pode fazer a rotatividade. Né? Eu acho que por essa tese também ninguém poderia ser presidente de federações, como então, ordens de advogados, que também faz trabalho desabrido. Né? Mas talvez se desse uma proteção maior a quem exerceu esse cargo. Aí não é uma benécia, é uma vitaliciedade, eu não sei o que seria. É uma sugestão de reflexão sobre isso. Exatamente. Por favor. Bom, realmente, a Ampicom ela não é contrária à participação do Ministério Público de Contas no Conselho. Ela é contrária a essa participação minoritária e a consequente submissão a esse poder fiscalizatório. Se houver uma paridade na representação, sem problema. Eu acho que também é importante e engrandecedor para o Conselho a presença do Ministério Público de Contas. Se não for possível essa paridade, então que haja a participação do membro egresso do Ministério Público de Contas, mas como uma participação minoritária, assim como existe a participação do Ministério Público no Conselho Nacional de Justiça, mas sem essa submissão.
Na realidade, a atuação dos membros do Ministério Público de Contas, ela tem que ser independente. E, muitas vezes, essa atuação ela conflita com a atuação e com o posicionamento dos magistrados de contas. Então, esse receio que o doutor Luiz Carlos colocou aqui, realmente é um receio da nossa entidade. Hoje, infelizmente, nem todos os ministérios públicos de contas estaduais detêm autonomia administrativa e financeira. Então, muitas vezes, precisamos de um CLIPS, precisamos de um papel, de uma resma de papel, precisamos solicitar ao Tribunal de Contas. E isso, numa situação e num momento em que há posicionamentos divergentes, em algum momento, esse Ministério Público de Contas pode, sim, sofrer uma atividade mais agressiva ou se sentir, de alguma forma, ameaçado pela postura e pela atuação do tribunal. Então, essa independência, essa autonomia é indispensável para que realmente o Conselho possa atuar como ele deve atuar, com autonomia, com seriedade, com controle, para que realmente haja um aprimoramento da instituição Tribunal de Contas, porque senão será um conselho também sem função, ou como ele disse no início, um conselho faz de contas. O que a senhora está dizendo é que em alguns estados o Ministério Público Tribunal de Contas ele é dependente administrativamente, financeiramente, orçamentariamente também, né? Então, se houver, por exemplo, uma má-fé no meio do caminho, daquele que está acima do subordinado, ele pode muito bem suspender recursos, ele pode solicitar... Retirar assessoria. Retirar assessoria, e aí prejudica o trabalho, uma autonomia. Exatamente. É uma outra indagação antes da primeira pergunta, eu peço que vocês fiquem à vontade, mandem perguntas mesmo, não fiquem constrangidos nem tímidos, não. Antes da primeira pergunta, qual o número que vocês acham ideal de uma composição, né, para esse conselho? Porque eu estou vendo aqui, no seu artigo ainda, Marcelo, estou me apoiando muito nele, que o senador Romero Jucá, ainda da autora, ele diz que, de acordo com o pensamento dele, dos 17 membros, 6 seriam julgadores, ministros, conselheiros ou seus substitutos, 3 procuradores de contas, 5 representantes dos conselhos de regulamentação das profissões que atuam nos TCs, administradores, advogados, contadores, economistas, engenheiros, 2 cidadãos e um servidor. São 17. E vocês concordam que esse número é um número bom? Eu não concordo exatamente com esse número, mas a questão é a seguinte, com certeza eu acho que vai ter que se encontrar um meio termo, talvez, entre a proposta, porque assim, na PEC 28 se colocou 9, inicialmente foram 11 membros, passou-se para 14, aí depois disseram, não, vamos pegar o modelo do TCU, são 9 ministros, a gente faz o conselho com 9. Por que isso? Não ser 15 ou 17, uma coisa assim. Porque o CNJ, ele tem a jurisdição dele, ele vai exercer essa atribuição sobre milhares de magistrados. Os tribunais, o CNMP também é um pouco diferente, mas também são muitos, né, nos estados, nessa coisa toda. E os tribunais de contas, o Tribunal de Contas, são 34, se eu não me engano, 34 tribunais de contas, são 9 ministros do TCU, mais 33 vezes 7 conselheiros, dá 400 e pouco, aí somando os auditores substitutos conselheiros, dá, sei lá, 500 e poucos. Então, fica um negócio meio... Até se a nossa ideia é tentar conter gastos, tentar fazer uma reflexão de fazer uma coisa mais enxuta, esse número não é grande. Por outro lado, também, a gente não pode usar esse argumento para descaracterizar totalmente porque se usa muito isso. A gente tem que tomar um certo cuidado, até a audiência, com um uso indevido, às vezes, de certas argumentações. Qualifica-se a importância do conselho sob o argumento que está se arrumando, por exemplo, cabide de emprego. Ou até dizer, não, aquela proposta do senador fulano tem 17, então não presta. Tira, vamos ver a outra que tem 9, e só isso é o que vai definir se é bom ou ruim para a sociedade. Eu acho que não é por aí. Agora, obviamente, vai ter que se ter uma discussão maior, né? Foi só uma curiosidade mesmo, para saber se 17 membros é o suficiente para haver uma acomodação de um conselho isento, plural, que faça um bom trabalho. Então, você vai falar alguma coisa? Entre o 17 da PEC 30 e o 9 da PEC 28, nós temos números intermediários que seriam muito mais satisfatórios, desde que respeitadas aquelas premissas que a FNSC tem apontado em todas as suas intervenções, quais sejam a pluralidade na composição, a paridade, que também é defendida pelo MP de Contas, no sentido de você ter não uma subserviência de determinados atores a outros, mas só visualmente a gente já percebe, como na PEC 28,
que tem 9 membros, você tem 6 julgadores e 3 externos. Então, aí você não vai ter paridade alguma. Nunca. Você vai ter uma Essa prevalência... supremacia de um segmento. Exato. Né? E na outra, não. Você tem uma configuração que é de 6 para 9. 6 julgadores e 9 agentes externos. É exagerado o número 17? Pode ser. Vamos levar em consideração que o financiamento da existência desse conselho será com recursos federais do orçamento do Tribunal de Contas da União. Então, nós também temos, como fiscalizadores da administração pública, sermos um pouco parcimoniosos com a ideia de termos uma certa limitação e não criarmos aí um super monstro, um super órgão para consumir recursos que não vão justificar, às vezes, nem a sua existência. Mas tem até algum, na própria PEC 28, que está prevendo 9, se a gente for analisar, tem alguma gordura ali, ou então, pelo menos, dá para se fazer um remanejamento de algumas coisas. Por exemplo, está previsto lá 2 conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais, e se colocou um conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios. E aí o conselheiro Thies Montebello, que eu conheço, gosto muito, presidente do TCM daqui do Rio, vai ficar com raiva, mas me parece que está se você pregar, a competência é idêntica. Quer dizer, nos 4 tribunais do Estado que temos Tribunal de Contas Municipais, só se modificou um pouco, dizer, não, aqui é só o Estado e os outros são os municípios. Mas não vejo por que você dizer, não, vai ter uma vaga específica para a TCM. Poderia ser 2 vagas para os TCEs e TCMs, os Tribunais de Contas fora a TCU, inclusive o TCDF, e uma vaga, aí poderia ser para os servidores, ou quem tivesse... Para não pensarem também que aqui está se discutindo já cargos, antes mesmo da criação do Conselho, você lembrou muito bem, para não minimizar a discussão, foi uma provocação Exatamente. minha. Doutor Evelyn, me parece, para organizar a cabeça de todos nós aqui, o que é central, sim, ninguém discorda do Conselho e a sua importância. O que me parece que é central é o formato da composição, né? É aí que se está, de alguma forma, precisando ter uma interseção maior, não é? Só concorda com isso? É exatamente isso. Não se discute aqui a importância e a necessidade da instituição do Conselho. Realmente, nós temos procurado discutir sobre essa composição para que ela possa ser realmente plural e nem excessivamente grande. Talvez eu, particularmente, penso que 17 é um número grande, mas também não pode ser algo que não represente a vontade daqueles que serão julgados, fiscalizados e a vontade também da sociedade. Eu acho que a importância dessa discussão aqui ela é maravilhosa, justamente porque ela nos proporciona isso, dessa discussão entre essas entidades que vão participar desse conselho, para que se possa chegar num meio termo. Né? Realmente, nós já tínhamos conversado aí, quem sabe 11, 13, talvez fosse um número mais apropriado. Muito bem, vamos à pergunta aqui da Luciene Pereira, que é auditora do Tribunal de Contas, e ela coloca 3 indagações boas, vamos para a primeira delas. Ela diz o seguinte, foi pela ordem que eu recebi, né? O papel do CNTC é fiscalizar administrativa e financeiramente a aplicação de recursos pelos tribunais de contas. O orçamento é do TCU, não é do MP Contas, é isso? Do MP Contas, junto ao TCU. Dessa forma, se for criado um conselho para o TCU e outra para o MP Contas, junto ao TCU, como poderá 2 conselhos fiscalizarem um único órgão, que é o TCU? Isso é uma equação, né? Pois é. Eu só me adiantando aqui rapidinho. Aqui, Luiz. Eu sou, inclusive, fã da Luciene Pereira, foi colega lá no TCU, auditora, e já brilhantou aqui a sessão. A Luciene pode levantar o braço para ele saber? Opa, está aqui. Ela falou aqui pela manhã. Ela sorri porque tem que perguntar, sou eu que tem que responder, são eles, né? Eu até ia dizer, faz pergunta fácil, não faz coisa difícil. Já tem do outro lado, enfim, só fiz uma. Só rapidamente, obviamente foi dirigida mais à doutora Evelyn, mas eu acho que essas questões vão ter que ser discutidas, porque eu também não posso chegar, volto a dizer, a gente diz, olha, é uma questão orçamentária, então a gente mata, por causa de um acessório, uma coisa que talvez seja mais acessória, a gente afastar uma questão extremamente essencial, que é a questão da independência. Vamos discutir, afeta a independência, e eles são talvez os mais abalizados para falar isso. Eu concordo. Agora, como vai ser feito isso, aí é uma questão, talvez, até legal e não... Dá licença, diz que tem no verso aqui, vamos ver. Ela tá porque tinha a primeira pergunta aqui. ali, eu parei por ali, mas tem aqui atrás, ó. Aqui é que nem aquela gilete de barbeador, né? Tchan, tchan, né? Tem 2, olha. Diz ela, o desafio seria apenas fiscalização correcional ao membro do MP? A solução não seria essa parte disciplinar dos membros do MP ser realizada pelo CNMP? Criar conselho para MP Contas e formar o MP Contas autônomos, sob o ponto de vista administrativo e financeiro, trará impactos fiscais para o TCU? Isso foi pensado?
Inicialmente, eu quero dizer que eu adorei a sua pergunta, tá? Muito boa. Eu vou passar para você, a pergunta, se você... É grande a pergunta. Eu, se fosse responder, já tinha me perdido, né? Então, vou passar para ela. Essa preocupação não é só sua, é nossa também. Né? Uma das grandes preocupações nossas é justamente como seria realmente a manutenção de um conselho específico para o Ministério Público de Contas. Diante disso, dessas dificuldades, embora exista essa PEC 463, nós temos visualizado que talvez o melhor caminho realmente seja a submissão ao já existente Conselho Nacional do Ministério Público, né? Principalmente sobre o aspecto disciplinar. Isso você acha que seria o mais viável, o mais, neste momento, o mais factível. Então, nós temos também atuado nesta frente. Que existe uma discussão, inclusive já chegou em algum momento uma consulta ao CNMP sobre justamente isso, se o membro, o membro do Ministério Público de Contas estaria ou não submetido ao CNMP. E nessa consulta eles se posicionaram negativamente. Mas aí a gente precisa fazer uma diferenciação. Eles se posicionaram não quanto ao aspecto disciplinar, mas quanto ao aspecto administrativo. Por quê? Porque hoje o Ministério Público de Contas não tem autonomia administrativa e financeira, razão pela qual não poderia estar submetido ao CNMP. Contudo, sobre o aspecto disciplinar, o CNMP não se manifestou. E é justamente em cima desse ponto, desse aspecto, nós temos trabalhado bastante. Mas esse aspecto orçamentário, ele não é apenas um detalhe, ele realmente é um fator muito importante e difícil de ser ultrapassado. Marcelo? Apenas um pequeno complemento, isso já disse a Eva em algumas oportunidades, acho disso de uma inteligência bastante dimensionada, porque a AMPICOM está trabalhando com 3 hipóteses factíveis. A primeira, de manter a estrutura do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e colocar ali como membro os próprios representantes do Ministério Público de Contas, desde que respeitada a paridade, para não ter aquela submissão que foi falada. Segundo, um conselho próprio para o Ministério Público de Contas, que é uma proposta ousada, de difícil enquadramento, mas é possível de ser aprovada pelo Congresso. E a terceira, que seria essa de deslocamento ou de assimilação do Ministério Público de Contas pelo Conselho já existente do Ministério Público Geral. Então, trabalhar com essas 3 hipóteses é não ser pego de sobreaviso, não é ser pego sem ter alternativa de montar aquilo que é o ideário que a instituição de vocês defende, que é justamente a defesa das prerrogativas da função do Ministério Público. Você ia falar algo, Luiz? Não só isso, eu achei muito inteligente essa terceira opção. Eu só não concordo muito, talvez sejam factíveis as outras duas, né? Talvez uma proposta, se você colocasse, até já falei isso contigo, vão ser 12, bota 6 do MP, 6 conselheiros, ministro, eu acho que a viabilidade disso aí, política, eu acho que não seria aquela coisa muito difícil de se implementar, mas a terceira é maravilhosa, eu acho que é muito boa. Luciene, atenderam aí as suas primeiras dúvidas em relação a essas perguntas? Luciene é especialista em orçamento, LRF, então mais ou menos. Então, vou fazer uma próxima pergunta da Luciene, então, mais ou menos, então não está ainda totalmente dirimida a dúvida, né? Diz ela, a PEC 456 cria um conselho específico... 463? Ok. Mas o som de 6 não vai querer que a gente saiba qual PEC PEC é essa. 3 é parecido. 453. Cria um conselho específico para os membros do MP. Isso implicaria a redução do limite de pessoal do TCU fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E o debate precisa ser ampliado. O TCU não tem fôlego, diz ela aqui entre aspas, não tem fôlego fiscal para perder limite de pessoal para o CNTC, para o MP Contas e ainda para o Conselho do MP Contas. Por isso, a proposta não me parece racional, sob o ponto de vista fiscal. Por isso, o Sindleges, não é isso? Não é? É contra a PEC 453. Alguém quer falar sobre isso? Fala. Não, eu só acho que é um fator importante. Agora, a gente tem que lembrar que isso tudo vai ser feito por uma emenda constitucional. Então, essa questão orçamentária, eu entendo que ela deveria ser... Nada impede que se haja uma adequação também constitucional para essa questão orçamentária. Agora, me parece que utilizar já os recursos seria mais econômico do que se criar coisa. Mas é o que eu falo, me parece que a AMPICOM está indo em várias frentes, ela não pode apostar todas as fichas numa coisa que, se não tiver sucesso, ela vai ficar sem alternativa, né? E, principalmente no nosso país, a gente sempre tem que ter o plano B, né? Eu acho que Esse país é plano B, se tiver o C também é bom, né? Doutor Evelyn?
Essa situação ela é muito delicada. Nós enfrentamos esse problema também, porque uma das nossas frentes é justamente buscar a nossa autonomia administrativa e financeira. Hoje, eu posso dizer com segurança que o Estado do Pará tem essa autonomia, o Estado de Santa Catarina também tem, e o do Rio Grande do Sul está caminhando, e do Mato Grosso também, está quase lá. Os demais estados dependem dos tribunais de contas. Então, por exemplo, uma das grandes dificuldades nossa nessas conversas que nós temos com o Ministério Público Estadual é que eles dizem, nossa, vocês vão sair, se vocês se tornarem autônomos, independentes, vocês vão sair da onde? Do nosso limite, dos nossos 3%, que, enfim, nós já não temos condições realmente de suprir toda a necessidade do órgão, vocês vão sair da onde? Então, nós temos trabalhado com várias frentes. Uma delas é que, se nós já estamos hoje, na nossa grande maioria, inseridos no orçamento dos tribunais de contas, que nós continuemos nele, mas que uma parcela, um pequeno percentual, seja realmente direcionado para o Ministério Público de Contas, porque nós lá já estamos. Então, talvez o impacto e a dificuldade em conseguir essa implementação fosse menor. Mas, enfim, tudo é muito difícil. Hoje nós estamos tentando também no estado de Roraima, e eles vão sair, eles já estão com uma PEC já quase a ponto de ser aprovada para conseguir autonomia administrativa e financeira, e eles vão sair do Executivo, não vão sair dos Tribunais de Contas. Então, é algo muito complexo, existe essa possibilidade, a gente tem trabalhado com isso, realmente é difícil, e o que eu posso te dizer realmente é que a gente tem batalhado, tem buscado outras frentes. Nós temos tentado alternativas para amenizar esse problema. Enfim, se nós vamos conseguir, só o tempo dirá. Luciane, eu sei que você tem uma terceira pergunta, vou deixar eles respirarem um pouquinho, né, porque a Luciane não está fácil, não, está pressionando a turma aqui. Eu vou colocar a pergunta do Zé Ricardo Carvalho, o doutor Zé Ricardo, ele dirige o doutor Luiz Carlos, e também com oitiva do doutor Marcelo Henrique Pereira. Então, atenção aqui, ó. Diz ele: considerando que a questão central é o financiamento do Conselho para se determinar o seu número, não seria o caso, então, da criação de um fundo especial arcado pelos tribunais de contas da União, dos estados, do município, com o objetivo de fixar-se o número de 17 membros, fixado pela PEC 75, que foi a de prestigiarmos o controle social, com a participação dos conselhos profissionais que emanam as legislações infraconstitucionais que levem considerações, observações pelos tribunais de contas. Isso, Luiz. É como eu falo, não me parece assim essa questão da quantidade, apesar de eu ter comentado, o que eu coloquei foi mais no lado jornalístico de passar informação. Eu sei que o TCU ele tem essa reserva de se fazer um conselho muito grande, até porque vai sair do orçamento dele. Então, na verdade, não está criando ali o conselheiro, o cargo do conselheiro, está criando todo um gabinete, toda uma estrutura, e quem já mora em Brasília sabe como essa estrutura se torna onerosa muitas vezes. O problema central, agora, essa pressão do TCU pode diminuir caso seja criado esse fundo. Agora, mesmo sendo criado esse fundo, não vai ser dinheiro do Tribunal de Contas, é dinheiro da sociedade, que pode estar melhor aplicado de alguma outra forma. A gente não pode esquecer isso. Não é questão corporativista do TCU. Acho que, uma vez eu conversei com o ministro, à época, o presidente do TCU, o ministro Biratã Aguiar, ele nos colocou isso. Ele falou, olha, a questão, eu sou presidente agora, estou me aposentando, mas a questão é o custo para a sociedade que eu posso... Uma das questões que a gente mais se preocupa em controle é a economicidade, quer dizer, você realizar a mesma coisa com menos. Não é você fazer mal feito, mas dá para fazer com menos pessoas. Agora, vamos ver, com menos pessoas, será que não dá para eu ter uma representação social efetiva também? São essas questões que a gente tem que colocar. Outra questão importante que eu vejo, que não é só número, eu até já coloquei aqui informalmente, uma coisa que eu não sei se vocês pensaram, em todas as duas PECs, quem indica, por exemplo, quem são os conselheiros que vão ser do Tribunal de Contas, o representante do MP de Contas, o servidor, são associações de classe. E eu fico muito à vontade de colocar isso, porque eu fui primeiro presidente da